Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de História de hoje vamos falar um pouco sobre as bandeiras nacionais. A bandeira nacional é um dos símbolos nacionais conforme estipula a legislação do nosso país. Vamos entender melhor. O que é? Mas, afinal, o que é uma bandeira? A bandeira é definida classificamente como sendo um símbolo visual representativo de um país, de um estado ou um município, bairro, organização, ou seja, toda e qualquer entidade, desde que reconhecida por outras entidades. Então, a gente tem bandeiras de times, a gente tem bandeiras de associações, a gente tem bandeiras de várias situações, desde que sejam reconhecidas por outras entidades. Qual é a importância? Qual a sua importância? Qual a importância de uma bandeira? Representa a soberania nacional, ou mesmo divulgar algo em prol de um todo. Então, a gente lembra de algumas expressões, né? Cada um tem a sua bandeira, a gente levanta a nossa bandeira. Não é só um pedaço de pano simples. Em seu conteúdo é representada toda a história de um povo, suas convicções, lutas e esperanças. Usado também em períodos de paz, como também de guerra, sendo um dos símbolos universais mais abrangentes. Então, ela não é um simples pedaço de pano. A bandeira é pensada, ela é construída e ela tem a sua identidade. Antes de falar um pouco sobre a nossa bandeira atual, a bandeira atual do Brasil, a que a gente conhece, vamos conhecer um pouco sobre a história dela. Será que você imagina que já existiram outras bandeiras do Brasil? Ou será que só existiu a atual, a que a gente conhece hoje? Lá na história do Brasil, quando a gente estuda um pouquinho a história, a gente vê que a bandeira, o significado e símbolos das primeiras bandeiras do Brasil. A gente vivia uma época de monarquia, então a gente tinha uma coroa imperial, a gente tinha uma coroa imperial e vários outros símbolos que representavam a bandeira do Brasil. Olha só, essa era uma das bandeiras no início do Brasil colônia. E aí isso foi modificando. A bandeira do nosso país foi criada, a atual, ela foi criada logo após a proclamação da República. Acontecimento que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Esse fato, o Brasil deixou de ser uma monarquia, olha só, ele se transformou e tornou-se uma república, o que fez com que uma série de símbolos do país fossem substituídos, inclusive a bandeira nacional. Então, várias situações modificaram no Brasil, na sua história, na sua república, na nova república. Então, o que acontece? Nós tivemos que mudar a bandeira também, ela faz parte da nossa história. Vamos ver o significado das cores das bandeiras do nosso país. Por que a escolha dessas cores? Por que ela é representada desta forma? Então, olha aqui, a gente tem o significado para o verde. O verde, ele simboliza as matas e as florestas brasileiras. O belo, o Brasil tem uma riqueza enorme de recursos naturais, inclusive de florestas. Por isso é representado o verde na nossa bandeira, ele tem muita importância. O amarelo, ele simboliza a riqueza do nosso país. O nosso país é rico em minerais, rico em pedras preciosas. E esse amarelo representa essa parte do nosso país. Já o azul representa o céu brasileiro. É um céu lindo, é um céu azul, é um céu admirável. Então, houve uma necessidade de representar esse céu também aqui na nossa bandeira. E a cor branca
ela tem um desejo de paz, que o Brasil, que o nosso país esteja sempre em paz. Vamos continuar. Isso aqui é uma curiosidade. Segundo pesquisadores da UFMG, a disposição das estrelas no céu, no início das noites de junho, é a mesma representada na bandeira brasileira. Isso significa que os desenhistas fizeram uma representação do céu brasileiro para estampar a bandeira do país. A gente viu lá, vou voltar um pouquinho aqui, que a gente tem as estrelas. Então, pesquisadores, eles identificam como um desenho do céu na época de junho, que quando eles foram criar essa bandeira, eles analisaram o céu nesta época. Então, é uma representação também do nosso país. Com maior precisão, a imagem representada é o céu na cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, quando a nossa bandeira foi criada. Quando a imagem foi feita, no total da bandeira são 27 estrelas e de 8 constelações representando os 26 estados e o Distrito Federal Brasileiro, ou seja, as 27 unidades federativas brasileiras. O que isso significa? A gente quer entender aqui que a bandeira ela tem um significado, né? As pessoas que pensaram a bandeira, elas levaram em consideração as coisas naturais do Brasil e principalmente o céu brasileiro. Aqui a gente pode observar claramente a junção de todos os elementos que formam a bandeira: o verde, o amarelo, o azul, o branco e as estrelas. Vamos ver também a bandeira de outros países. Vocês vocês já devem ter visto, já devem ter observado a bandeira do país dos Estados Unidos. Então vamos falar um pouquinho sobre ela para vocês entenderem que essas representações, elas têm uma ligação própria com aquele país. As 50 estrelas da bandeira, aqui vocês vão encontrar 50 estrelas. Elas representam todos os estados que compõem os Estados Unidos. Já as faixas vermelhas e brancas simbolizam as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Portanto, ela tem uma história, ela não é simplesmente um desenho ou um pedaço de pano. Ela faz parte da história da construção dos Estados Unidos. Já a bandeira de Portugal é diferente da bandeira do Brasil, é diferente da bandeira dos Estados Unidos e tem a sua simbologia. As cores vermelhas predominantes de Portugal representam a conquista, a virilidade e a alegria do povo português. A verde representa florestas do território português. Então, vocês podem observar que também tem a sua história, ela também tem o seu significado. Como falamos anteriormente, não são somente países que possuem bandeiras. Os estados, por exemplo, também possuem as suas bandeiras e suas próprias bandeiras. Então, cada estado tem a sua bandeira. Vamos falar um pouquinho da bandeira do nosso estado, Minas Gerais. A bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo, olha aqui, vamos observar, por um triângulo vermelho sobre um fundo branco, contornado pela expressão em latim, libertas quais será tamen. Essa frase, ela tem um significado para Minas Gerais. O que ela significa? É o lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. Essa bandeira ela foi construída, ela foi pensada em um momento onde a gente teve a Inconfidência Mineira e precisou se criar uma bandeira para representar o estado de Minas Gerais. Agora é com você. Escolha uma das bandeiras que falamos, escreva o significado em seu caderno. Se você tiver uma outra bandeira da sua preferência, fique à vontade para pesquisar sobre o seu significado. A importância dessa atividade é entender o significado que essa bandeira tem
Então, por exemplo, se você tem um time da sua preferência, se você morou em outro estado, pesquise, por exemplo, a bandeira daquele outro estado. Se você tem alguém que mora fora do Brasil, que mora em outro país e você quer pesquisar sobre a bandeira do país onde o seu parente mora, é uma ótima hora para trabalhar um pouquinho sobre a bandeira. Bom trabalho a todos vocês! E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.